Bom dia, estudante do CIEJA, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Hoje a gente vai fazer o fechamento da música do Zé Meningite. Estudamos ela na segunda, estudamos um pouquinho ela ontem e hoje nós trouxemos o que de fato é um vírus e o que não é. Fique esperto. Vamos lá? Vírus. E o que é um vírus? Vírus é um parasita intracelular obrigatório. O que significa isso? O vírus não é nem ser vivo e nem ser morto. Ele precisa de um ser vivo, ele precisa de uma célula para poder se reproduzir. Por isso que ele causa muitas doenças, não só nos seres humanos, mas também em animais, até mesmo plantas. Pessoal, então agora a gente vai ver na música do Zé Meningite o que é o vírus e o que são doenças. Vamos lá? Primeiro, tem bronquite. Quem colocou que é um vírus? Tcharam! Tá correto. Mas a bronquite, ela pode ser um vírus, ela pode ser causada por bactéria ou até mesmo por uma reação alérgica. O que é a bronquite? Geralmente é uma infecção nos brônquios. E quais são os sintomas que a bronquite traz? Tosse com catarro e falta de ar. Leptospirose é uma doença causada por bactérias, portanto, não é por vírus. Essa doença, ela é conhecida como a doença da urina do rato, muito comum nas enchentes, quando entramos em contato com água contaminada. Ela causa muita febre, dores musculares e pode levar à morte. Pessoal, a nossa próxima doença é o cancro. Essa doença é uma doença sexualmente transmissível e ela não é um vírus. Então, se você colocou que o cancro é um vírus, você errou. Ela é causada por bactérias. Geralmente, quais são os sintomas? Caroços e ínguas avermelhadas na região genital, na boca, né? Como vocês estão vendo aí na imagem. Feridas e, no caso, dores e queimação ao fazer xixi. Então, cancro não é uma doença viral, não é uma doença causada por vírus, ok? Sarampo. Sarampo é vírus. É altamente contagiosa, causa febre, dores no corpo, manchas avermelhadas pelo corpo. Pessoal, a catapora bem conhecida, né? Ela de fato é uma doença causada por vírus. Tem até o tiquezinho aqui, ó. Ela é altamente contagiosa, então passa de uma pessoa para outra. Quais são os sintomas, né? Causa febre, dores no corpo, bolhas avermelhadas e bastante coceira. Então a catapora é um vírus, sim. Varíola. Varíola é causada por vírus, ou melhor, já foi causada por vírus, porque ela já foi erradicada. Sabe o que isso significa? Não existe mais casos de varíola. E ela era característica por essas úlceras, essas bolhas no corpo, principalmente nos pés, nas mãos e no rosto. Só que ela tem uma curiosidade para a ciência. Foi através dela que se começou o estudo das vacinas. Pessoal, mais uma doença aqui, cachumba. Essa aqui também é conhecida, hein? Ela é sim uma doença causada por vírus, como vocês estão vendo aqui. E esse vírus, ele afeta qualquer glândula do corpo, qualquer uma. Então, onde tiver glândula, esse vírus pode ficar naquele local.
Mas, normalmente, ela pega a glândula salivares, que são essas aqui, ó. No pescoço, entre o pescoço e o rosto, né? Sempre provoca inchaço, dores no corpo e febre. Então, quem colocou que cachumba era um vírus, acertou! Gastrite não é causada por vírus. É uma inflamação aguda, crônica nas paredes do estômago. Causa muita dor, náuseas, vômitos e as causas podem ser diversas, normalmente por bactérias, mas pode ser até mesmo por uma crise nervosa. Pessoal, o tétano também não é vírus, tá bom? Na verdade, a gente sempre pensa no tétano, a gente lembra automaticamente de prego enferrujado, alguma coisa do tipo, né? Mas não. Na verdade, o tétano, ela é causada por uma bactéria que ela é presente no solo. E aí atinge o ser humano através de cortes. Então, se você pisar num vidro e esse vidro estiver contaminado com essa bactéria, você pode ter tétano. Se você pisar, então, no ferro. Então, qualquer coisa que estiver no chão, que corte sua pele e, no caso, esteja com essa bactéria, certo? Então, tétano nada mais é do que uma doença causada por uma bactéria. Quais são os sintomas, né? Febre, espasmos musculares com dor intensa e pode levar à morte. Por isso que a gente tem que tomar a vacina do tétano a cada 10 anos, tá ok? Hepatite. Hepatite é causada por vírus. Ou melhor, a maioria das hepatites são causadas por vírus. Algumas não são, que podem ser por drogas, muitos medicamentos, pelo uso excessivo de bebidas alcoólicas ou por doenças autoimunes, que é quando o corpo começa a atacar os próprios tecidos. Mas a maioria delas é viral, só que é uma infecção silenciosa, quase não apresenta sintomas, mas quando os sintomas aparecem, é que ela está já no estágio muito grave. E aí causa cansaço, febre, tontura, enjoo, vômitos. E é bem característica dos olhos amarelados e a urina escura. Ela é muito perigosa. Existem a hepatite A, B, C, existem várias. Pessoal, no caso da febre amarela, ó o tiquezinho lá, ela é um vírus. Ah, professora, como é que é um vírus? É um vírus que é transmitido pelo mesmo mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e a zika. Ele é o Aedes aegypti. Então, se ele tiver contaminado, se o mosquito tiver contaminado e picar a sua pele, então pode ser que você tenha febre amarela, certo? Então, geralmente, esse vírus, ele infecta as células do fígado, dos rins, do coração e dos pulmões, também do sistema digestivo e do cérebro. Quais são os sintomas que a febre amarela traz? Febre com calafrios, mal-estar, dor de cabeça, dores musculares muito fortes, um cansaço, vômito, diarreia e a febre e a pele amarelada. Geralmente as pessoas, quando as pessoas veem a pele amarelada, elas já associam, né, ou com a febre amarela ou com alguma infecção no fígado. Conjuntivite. Conjuntivite é uma doença causada por vírus. Pode ser causada também por bactéria ou alergia, mas existe a infecção viral e ela causa a irritação e inflamação na conjuntiva, que é uma pelinha que recobre a parte branca dos nossos olhos.
e ela é muito contagiosa, passa de pessoa para pessoa. Sintomas: vermelhidão, a coceira e lacrimejamento dos olhos. Em relação ao derrame cerebral, ele não é nenhuma doença, na verdade, né? Ela é uma emergência médica que é causada pela obstrução ou redução do fluxo sanguíneo em uma artéria do cérebro. Então, essa artéria diminui o fluxo sanguíneo ou para de circular o sangue por ela, certo? Quais são os sintomas dessa doença? Dificuldade para andar, falar e compreender, dormência da face, do braço ou da perna. Coqueluche. Coqueluche é causada por bactérias. É conhecida como tosse comprida. Hoje existem poucos casos, porque já tem a vacina, mas ela é altamente contagiosa. Quais são os sintomas? Tosse que tem barulho de um grito, coriza, congestão nasal e espirros. Celulite. Celulite não é nem uma doença também, gente. Na verdade, é um depósito de gordura sob a pele, mais comum nas mulheres, nas regiões sempre da coxa, dos quadris, do bumbum e da barriga, ok? Então, não é vírus e nem doença, certo? Faringite. Faringite é considerada causada por vírus. É a famosa dor de garganta. Normalmente é por bactérias ou alergia, mas tem alguns vírus, principalmente da gripe, que pode causar essa inflamação. Quais são os sintomas? Dor de garganta, irritação, ardor, pigarro, dor de cabeça, febre e mal-estar. Pessoal, doenças de Chagas. Geralmente eu escutava falar muito dessa doença um pouquinho antigamente, assim. Hoje eu não escuto falar tanto. A doença de Chagas, ela é transmitida por um animal que se chama barbeiro. Por que o animal recebeu esse nome de barbeiro? Porque geralmente ele sai para sugar o sangue das pessoas, para picar as pessoas durante a noite. E o único local que a pessoa deixa exposta seria o rosto, por isso que ele se chama barbeiro. Mas não é o barbeiro em si que transmite a doença de Chagas. Na verdade, existe um bichinho dentro desse bicho, que no caso seria um protozoário, que sai nas fezes. Então ele vai lá, picou, chupou o sangue, automaticamente ele vai soltar as fezes dele. Quando ele solta as fezes, e aí, por exemplo, a pessoa coça, porque quando você é picado por algum bicho, geralmente a sua primeira atitude é coçar. Então, quando você coça, você leva o cocô do barbeiro, né, com esse protozoário, para o local da onde ele picou. Por isso que dá a doença de Chagas. Quais são os sintomas que traz a doença de Chagas, né? Então, febre, mal-estar, dor nos gânglios, inchaço nos olhos, aumento do fígado, do baço e também do coração. Labirintite. Labirintite não é causada por vírus. Labirintite é um problema, uma inflamação no labirinto, que é uma região que fica lá dentro, no fundinho do nosso ouvido, chamado de orelha interna, e ela compromete o equilíbrio e a audição. Pode ser causada por processos inflamatórios, infecciosos e tumorais, até mesmo doenças neurológicas e alterações genéticas. O principal sintoma são náuseas, vômitos, sudorese, tonturas e vertigens. A sarna
mesmo que ela seja tão contagiosa, ela não é um vírus, ela é causada por uma espécie de ácaro, certo? O sintoma clássico que a gente já sabe é a coceira pelo corpo e principalmente à noite. Aí tá a imagem para vocês darem uma olhadinha. Tifo não é causada por vírus, é causada por bactérias e transmitida ao homem pela picada de alguns insetos infeccionados, como piolho, carrapato. Os sintomas são essas manchas rosadas na pele, febre, dor de cabeça, calafrios. As lesões mais graves podem causar hemorragias, que são sangramentos. Lá na música, ele traz uma das doenças como sombra no pulmão. Sombra no pulmão nada mais é do que uma pneumonia. A pneumonia ela não é um vírus, tá? Na verdade, ela é uma infecção no pulmão, certo? Que enche eles ou de pus ou de líquido. Tumor maligno. Tumor maligno não é considerado uma doença causada por vírus, mas existe alguns casos de infecção viral que pode virar um tumor maligno. Tumor maligno é a multiplicação acelerada de células anormais que podem acontecer, como já disse, por diversos fatores. Muito comum já ter uma predisposição genética, algumas bactérias e alguns vírus. Pessoal, a leucemia, ela não é um vírus, certo? Na verdade, ela é um tipo de câncer que aparece nos tecidos formadores do sangue, geralmente a medula óssea. Então, existem vários tipos. Quais são os sintomas mais comuns? Geralmente a fadiga, perda de peso, infecções frequentes, sangramento fácil ou hematomas. Subir a pressão, ou melhor, pressão alta, ou melhor ainda, hipertensão. Não é uma doença, é uma condição da pressão alta do sangue nas artérias. Normalmente não tem sintomas, mas em alguns casos podem causar dor de cabeça, alterações da visão ou tonturas. As causas mais comuns de aumentar a pressão é a alimentação rica em sal e falta de exercício físico. Esse aqui o próprio nome já diz, né? O vírus do mundo. E ele pegou esse vírus do mundo numa transa de amor. Então, esse vírus do mundo seria o HIV. Já está ticado aqui como um vírus. O que é o HIV? Na verdade, é o vírus que causa a AIDS, que a gente sabe que é uma doença que interfere na capacidade do organismo de combater infecções. Então, por exemplo, as pessoas não falecem de AIDS. O organismo fica fraco e aí, por exemplo, se a gente pega qualquer outro vírus, a gente não tem, o nosso corpo não tem como lutar contra esse vírus, entendeu? No início da contaminação, geralmente, ela é assintomática ou parece com um estado gripal. Mas com a evolução da doença, depois de um bom tempo, os sintomas podem surgir, que são a perda de peso, febre, sudorese noturna, que é o suor, né? Fadiga e infecções recorrentes. Raiva. Raiva é uma doença causada por vírus, que é transmitida ao homem através da mordida do animal infectado. Causa uma infecção grave e é letal, leva à morte. Sintomas: febre, dor de cabeça, salivação excessiva, espasmos musculares, paralisia e confusão mental. Cirrose. A cirrose, ela não é um vírus, então ela não passa de uma pessoa para outra, certo? Na verdade, a cirrose ela é uma doença crônica que dá no fígado.
E aí aqui a gente passou para vocês um fígado normal e um fígado que tem cirrose, certo? Então, no caso, as células saudáveis do fígado morrem quando essa doença começa, na verdade, a infecção, né? Quando essa infecção começa a avançar pelo fígado. Geralmente, os sintomas, no início você sente muito cansaço, fraqueza e perda de peso. Quando vai avançando esse estágio, né, a gente chama de icterícia, que é o amarelamento da pele. Lembra que a gente comentou anteriormente que quando tem alguma coisa com o fígado, a pele fica amarela? Então, mais uma aqui para vocês lembrarem, né? Sangramento gastrointestinal, o inchaço abdominal e também a confusão mental, que nesse caso já é necessário o transplante.